Oiê, eu sou a Eide e sejam bem-vindos ao meu canal. Que loucura! Eu sinceramente nunca pensei que eu ia estar falando isso, mas eu moro longe e faz muito tempo que eu não falo português e eu tô com muita saudade de falar português em voz alta por um tempo maior do que, sei lá, 5 minutos. Então, faz um tempinho já que eu tinha prometido o Sketchbook Tour, mostrar minhas artes, ensinar talvez algumas coisas, algumas técnicas. E é isso, eu sou artista, moro aqui na Alemanha e hoje eu vou mostrar pra vocês esse sketchbook aqui, que eu terminei ele já em 2025, no comecinho, lá em março. Ele é um dos meus sketchbooks favoritos, eu escolhi ele pra começar esse canal porque ele é especial, enfim. Tô bem animada. Então, se você tá afim de ver mais vídeos por aqui depois, eu vou falar aquela coisa clássica de youtuber. Clique aqui, compartilhe, dê o like, todas essas coisas de YouTube. Vou ficar muito feliz, especialmente porque eu consigo ter um pouquinho mais de contato com as pessoas que são do Brasil, enfim. E é isso. Tô muito animada pra esse novo processo, esse novo projeto, que é estar aqui no YouTube. Então é isso. Um beijo pra vocês e vamos lá! Então, vamos lá. Meu primeiro sketchbook tour. Esse sketchbook, eu já fiz ele faz um tempo, tá até escrito aqui dentro, eu vou mostrar pra vocês. E eu sempre falo que eu vou fazer um tour, nunca faço, então vamos lá. Esse sketchbook eu ganhei de algumas amigas minhas do trabalho, e ele ficou no meu armário por tanto tempo sem eu abrir, porque eu olhava pra ele e falava assim, ah cara, ele é tão bonitinho, ele é tão fofo, não vou estragar. Ele tem uma folha meio chique também, que eu geralmente não tinha um sketchbook com uma folha tão grossa assim, tão boa. Mas aí eu tomei coragem, né? Passou o Natal, comecei esse sketchbook dia 26 de dezembro de 2024 e eu falei, pô, vamos lá. Aí eu comecei a fazer esse sketchbook, gostei bastante. Então vamos lá. Aqui ele tem, como vocês podem ver, essa bolsinha assim, esse lugar pra você colocar papel, pra você colocar desenhos que você já fez. Não usei, lindo, porém não usei. Porque esse sketchbook, eu tava com tanto medo de estragar ele, que ele ficou comigo em casa. Ele não foi pra passear. Geralmente meus sketchbooks, eles saem comigo, eles vão na minha bolsa, enfim, se acontece alguma coisa, se eu tenho que esperar, ônibus, enfim. Aí eu geralmente usava o meu sketchbook pra isso, mas esse aqui eu tava com dó, então ele ficou comigo em casa. Por isso que eu escolhi ele também pra ser o primeiro, porque eu fiz todas as páginas dele bem finalizadas. Comecei aqui com lettering, nessa época eu tava na fase do lettering, tava tentando aprender, desisti da minha carreira de lettering, mais um hobby abandonado, mas foi isso. Eu terminei ele então aqui em março de 2025, foi bem rápido porque as folhas são grossas, então não tem tanta página assim. E comecei aqui com o meu Sherlock Dogs, já tinha me arrependido de cara de fazer esse desenho, porque eu fiz com um marcador de álcool. E aí no desenho de trás eu tive que, daqui a pouco eu mostro pra vocês, que cobri ele com tinta acrílica. Mas foi isso, assim, nessa fase eu tava usando bastante posca, bastante lápis de cor. E aí eu também comprei, foi o que eu usei a maioria dos desenhos desse sketchbook, foi marcadores de tinta acrílica. Comprei da Artex e foi o que eu usei a maioria das páginas, assim, junto com a posca. E foi isso, eu cobri aqui a lambança que ficou atrás com tinta acrílica, fiz as minhas minhoquinhas bêbadas de comer a maçã a noite inteira, que foi uma ótima festa ontem à noite, great party last night. Elas estão aqui com um chapeuzinho de festa, que eu desenho em quase todos os meus desenhos, tem alguém com um chapeuzinho de festa. E aí, nessa época, eu tava assistindo bastante YouTube também, e eu tava assistindo o canal da Paulette, ela deu uma dica que eu amei e eu usei bastante nesse sketchbook, que foi combinar as duas páginas. Não necessariamente você precisa fazer um spread que seja o mesmo desenho que continua, mas tentar repetir as cores dos dois lados, tentar fazer com que as páginas combinem, que fica bem mais legal, mesmo que o desenho esteja feio, se tá combinando já dá uma salvada. E aí foi isso, aqui eu desenhei minha torta de maçã. Claro, não dá pra ver o recheio, mas eu juro que é de maçã, porque todo o resto é de maçã, óbvio. E foi isso. Esse aqui também depois eu fiz no digital. Eu gostei muito mais no papel do que no digital, mas eu sempre gosto mais no papel do que no digital, então não tem muito como opinar, né? E aqui foi os meus desenhos zona de conforto. Quando eu não sei o que desenhar, eu desenho bugs. Eu acabo desenhando qualquer tipo de inseto. Eu gostei bastante desse aqui. Ficou parecendo que tem aquela meio peludinha, assim. Eu amei.
As pombas, que vira e mexe também aparece. O problema com as pombas é que eu desenho sempre os 2 olhos, depois eu desenho o resto. Então eu desenho o olho e aí eu desenho o corpinho aonde der. Então é meio difícil planejar porque eu não sei o que vai acontecer. E foi isso, essa casinha foi referência do Pinterest. Até esqueci de colocar aqui o arroba da pessoa que fez. Porque eu não consegui desenhar essa casinha. Eu tentei 30 vezes e essa casinha tava ficando feia e eu, no fim das contas, referenciei alguém. Que coisa feia, não anotei, eu deveria ter anotado, não façam isso. Mas tudo bem, só no sketchbook, eu não publiquei isso em lugar nenhum, a não ser aqui, então tudo bem. Aqui são os meus tubarões. Nesse mês de fevereiro, eu acho, de 2025, eu tinha feito um desafio que eu coloquei vários nomes de animais dentro de um potinho, e aí eu ia tirando o nome dos animais e eu ia fazendo 2 páginas, assim, um spread com esse animal. E essa aqui foi a primeira. E eu fiz esse fundo, foi com um marcador de álcool, mas ele foi tão levinho que não... só um pouquinho aqui. Não dá nem pra ver do outro lado, né? Então não transpassou a tinta. E aí foi isso, esse primeiro animal, que foi o tubarão. E esse fundinho eu acabei repetindo outras vezes porque eu gostei bastante dessa técnica que eu inventei. Ratinhos também, os ratinhos, sempre que eu desenho ratinho, eles acabam ficando com roupa, porque eu não sei desenhar muito bem rato pelado, eu sempre acho que fica meio esquisito, meio vulgar. Então eu acabo botando uma roupinha neles pra não ficar pelado em público. E esse aqui tem até um all-starzinho bem cool, e esse aqui já é mais um reizinho. Mas é isso, meus ratinhos. Aqui foi o swatch de uma aquarela que eu já tinha, e eu não sei por que raio eu decidi fazer o swatch aqui. Acho que era pra testar como que o papel ia se comportar, mas enfim. Acabei usando pouco aquarela nesse sketchbook, eu acabei gostando mais da tinta acrílica mesmo. E aí aqui umas casinhas, tá vendo? Eu tentei usar a mesma paleta de cores, como eu falei antes. Nessa época, as casinhas que eu tava desenhando, elas estavam com as linhas bem retas, assim, ângulos mais retos. E aí, no fim das contas, minha arte mudou bastante. Agora minhas casinhas são bem mais... parece mais cartoon, assim. E a minha minhocona. Essa minhocona, depois eu transformei ela num quadro. Claro que ela não tem esse formato, porque meu quadro não era tão comprido assim. Mas ela tem essa mesma sequência de desenhos, assim. E usei também as mesmas cores, as mesmas tintas. E eu gostei bastante dela. Tem uma cara de pastel, assim. Uma cara de bobo. E eu adorei essa minhoca. Tem cara de minhoca. Outra galinha, outra página de galinha. Aqui eu desenhei esse pintinho porque eu tinha borrado alguma coisa. Essa sketchbook tour sou eu revelando os segredos de por que eu fiz desenhos onde eles não deviam estar. Simplesmente porque eu borrei. E pra corrigir eu desenhei esse pintinho aqui. Então ela é uma mãe agora. Não era. Ela era uma jovem galinha que ficou mãe por acidente. E aqui eu tava desenhando bastante. Eu ainda faço isso, né? Desenhando bastante bota nos animais. Essa aqui é uma bota mais de cowboy. Esse aqui é uma bota mais, parece uma bota de chuva. E as florzinhas aqui pra combinar, as margaridas aqui e aqui também. Essa página meio circo, meio não, completamente circo. E aí eu tinha comprado vários adesivos desse, assim, e foi um pacote gigantesco de adesivos, que eu achava que ia vir uma cartela e veio tipo 20. Então agora eu tenho muitos adesivos, então eu tava grudando esses adesivos em todo lugar. Tem que voltar a fazer isso, porque tenho infinitos. E aí é isso, eu queria ter desenhado mais coisas de circo, assim, mas aqui não coube no papel. Mas esse é um tema bem recorrente, assim, esse negócio no pescoço, que eu não sei o nome, esse babador, sei lá, acaba sempre aparecendo. Nariz de palhaço acaba sempre aparecendo, esses chapéus, assim. Então eu acabo fazendo essa temática ser bem frequente, assim, nas minhas coisas, eu gosto bastante. Esse aqui é um redesenho de 2020, que eu tava meio tristinha por causa da pandemia. Ai, coitada. Tava num relacionamento à distância, que é com quem eu me casei. Ai, estou noiva. Com quem eu estou noiva, ainda não casei, só no papel. E a gente tava num relacionamento à distância, e eu tava toda emocionada. Enfim, aí esse desenho são 2 montanhinhas falando no telefone. Esse telefone também que não faz sentido, porque é só um fio que conecta as 2 coisas. É tipo aquele telefone de lata quando você era criança. Nem sei se vocês tinham isso, que eu sou velha, né? Aqui esse telefoninho meio vintage pra combinar aqui com a temática. Esse telefone eu acabei reutilizando também
no meu Pittober desse ano. Depois eu fiz a linha dele com linha mesmo. Ficou bem legal, ficou mais legal que esse. Esse aqui eu não gostei tanto assim, mas tudo bem. Essa não é uma das minhas páginas favoritas, mas é isso aí. Os dragõezinhos, que eu acabo desenhando também várias vezes. Eles estão sempre nas minhas temáticas aí de desenhos da vida. Desenhar dragões. Não sei porquê, mas eu acho legal. Gosto de tentar me desafiar, ver onde vai ser o corpo, onde vai ser o pescoço. Às vezes eu desenho só tipo o pescoço e depois eu desenho o resto do corpo. Por isso que também acaba não ficando super centralizado. Mas é isso. Essa página foi uma página que eu tentei usar guache. Só que guache gruda e aí ele acaba ficando todo machucado o desenho. Era pra ser um autorretrato, mas meu cabelo acabou ficando rosa. Meu cabelo não é rosa, meu cabelo é castanho. Mas é isso aí, aconteceu, né? E os moranguinhos pra combinar. E porque tinha sobrado tinta também, claro. Essa página eu tava treinando a fazer frufrus e eu voltei a treinar a fazer frufru, ou laços ou fitas ultimamente, porque é muito bom pra você conseguir treinar, tipo, perspectiva, quando que você vira o tecido pra você fazer sombra, enfim. Aqui não tá muito, não fez muita sombra, ficou uma coisa bem flat, mas o lettering também de fita, eu voltei a fazer esse ano pra treinar. Mentira, no ano passado, já estamos em 2026. E é isso. Essa página eu acho que é uma das minhas páginas favoritas da vida, assim. Eu gosto muito da minha patinha dançando, Dancing Queen. E essa outra pata aqui com botinhas e óculos de sol, chapeuzinho de festa, super cool na festa, na balada. Com um martini, com uma azeitona, super chique. E os adesivos também deram um tchan. Eu gosto muito dessa página. Depois essa página virou um marca-texto. Marca-texto não, um marcador de livro que vou colocar na minha lojinha da Etsy. Mas ele é bem mais simples, ele é só o line work. Mas eu gostei bastante. Eu adoro essa página. Os ursinhos, clássicos ursinhos também, como eu falei, repetindo um pouco a minha temática de urso, com esses trecos no pescoço, meio babadinhos assim. E aí você consegue ver a idade do urso pelo tamanho do focinho. Os ursos mais velhos, eles têm os focinhos mais compridos. E os ursos mais jovens, mais bebezinhos, eles têm o focinho mais curto. E isso, assim, é pra quase todos os animais, na real, se você olhar na natureza. Cachorro é assim, gato é assim. Então, isso ajuda um pouco a você envelhecer os seus animais, a fazer o focinho mais longo ou mais curto. Uma dica aí. Essa página, isso aqui era pra ser um tigre. Não ficou parecendo um tigre. Ficou parecendo um Pokémon, que é um animal que não existe, com um chapéuzinho. Não amei, mas é isso aí. A gente aprende a viver com isso. Ficou parecendo um tigre de jeito nenhum. É um Pokémon. Tigrizos, sei lá. Faça aí, fan art do Tigrizos. Aqui tava de novo fazendo o desafio, né? Foi um boto cor-de-rosa, o desafio da vez, que saiu no papelzinho. Eu queria ter desenhado mais, mas não coube. Eu queria ter desenhado mais um aqui. Mas foi isso. Eles tendo uma festinha também de novo com o chapeuzinho. E o fundo que eu tinha feito da outra vez, eu fiz de novo. Eu até tinha anotado o número da caneta pra fazer com o mesmo azul, pra não estragar a folha, pra não vazar do outro lado. Funcionou. Aqui de novo. Eu adoro desenhar galinha, né? Não é possível. Umas galinhas cowboys. Aqui oficialmente com um treco no pescoço. Na verdade é a mesma galinha, né? Em poses diferentes. Com esse lenço no pescoço, chapéuzinho, enfim. Uma galinha cowboy do Old West. Mas, mais uma vez, temos um animal que era pra ser um animal, acabou virando um Pokémon, que são as enguias, que não parecem enguia. Tanto de dente que tem nessa enguia. Ai, que horror. Eu amo. E o fundinho de água aqui de novo. Completamente viciada no fundinho de água. E eu gostei também das bolinhas. Que eu fiz, ficou parecendo bolinha da gringa, toda cor de rosa. Aqui o Zubumafu. Eu esqueci como é que se chama esse animal, gente. O Zubumafu vai ficar o nome dele aqui, porque eu não sei mais como é que fala palavras. E aí eu tentei fazer as estrelas com caneta prata, que eu tinha ganhado essa caneta de presente. Mas o fundo ficou muito escuro pra dar pra ver ela com muito destaque. Mas é isso.
os animais da vez. Com certeza não tinha escrito Zubumafu, tinha escrito o nome do animal de verdade. Nos comentários coloca aí pra mim o nome do animal que eu já esqueci. Aqui, essa foi a página mais detestável desse sketchbook, pra ser muito sincera. Essa página aqui eu fiz com tanta preguiça. Sabe quando você tá com vontade de desenhar, você tá com vontade de fazer alguma coisa, mas você tá com muita preguiça, então a sua cabeça tá com vontade, mas a sua mão não tá? Foi isso que aconteceu aqui, assim. Detestei essa página, tentei salvar depois com os adesivos que combinando aqui com as coisas da raposa. Mas foi isso, assim. Fiz com guache, ficou grosso. Vamos mudar de página. Aqui tem os ornitorrincos, que tem um rabo que também não é de ornitorrinco, mas eu quis fazer assim. Ficou meio inventado. Mas eu gostei bastante desse fundo de aquarela, assim. Eu fui misturando um pouco de aquarela verde com aquarela azul. Não ficou exatamente uniforme, mas eu gostei por causa disso mesmo, assim. E aqui um leãozinho cor-de-rosa. Preguiçoso. Com muita preguiça pra conseguir rugir, tá escrito aí. E ele tá parecendo o leão do Mágico de Oz, no fim das contas. Essa carinha de medo que ele tá, tadinho. O leão covarde. Aí foi isso. Esse aqui eu fiz com lápis aquarelável, eu acho, que ficou bem clarinho. Meus tatuzinhos festeiros. Esse aqui virou uma arte digital depois, que eu queria até colocar numa camiseta, eu gostei bastante dele. Referência ao episódio de Friends. Cadê as véias que assistem Friends? Que assistiram Friends na época, né? Ou que assistem hoje em dia, que não são véias. Enfim. Referências. Que é o Ross vestido de tatu. E é isso, eu gostei bastante desse tatuzinho. Depois vão lá no meu Instagram, vocês vão ver esse tatu de arte digital. Eu fiz no estilo meio mid-century, gostei bastante, ficou bem gráfico. Os meus elefantinhos. Esse elefantinho, teve uma amiga minha que ela gostou tanto do elefante. Achei engraçadinho que ela gostou. Mas é isso, tentei fazer também de novo o mesmo personagem em poses diferentes, com carinhas diferentes. Ia fazer mais no outro sketchbook, mas de sketch mesmo, não fiz. Uns peixinhos peta, que também eles ficaram bem escuros. Eu queria ter feito esse degradê um pouco mais sutil. Mais sutil não, o oposto, né? Ficou bem sutil, eu queria ter feito esse degradê um pouco mais forte, mas como o fundo ele já ficou muito escuro, não consegui fazer, mas é isso. E aqui a última página. O que aconteceu aqui foi que eu comprei giz pastel, eu queria testar, ficou uma coisa meio dark, e aí me falaram pra não desenhar do outro lado que ia borrar. De fato, borrou pra caramba, mas eu descobri uma tecnologia que você colocar papel manteiga aqui ou papel vegetal, não borra, né? Obviamente, aí dá pra desenhar do outro lado, então foi meio desperdício de página, mas é isso aí. Aqui na última eu geralmente faço swatch, e é isso, gente. Esse foi esse sketchbook tour. Esse sketchbook, na verdade, ele meus sketchbooks, eles não são todos assim com arte super finalizada, enfim. São geralmente sketchbooks que eu planejo fazer outras coisas maiores, assim. Mas é isso, assim. Eu acho que eu vou voltar. Gostei bastante de ficar falando sozinha, explicando minhas artes pra parede. Mas eu espero que a gente consiga aí ter uma conversa legal. Mandem aí os comentários. E é isso, clássico youtubesco. Dá um like, compartilha aí pra chegar em mais gente. Meu primeiro vídeo do canal, vamos ver se eu consigo ter uma animação, porque eu tenho muitos sketchbooks ainda, tipo muitos, que eu gostaria de mostrar pra vocês. E é isso, se inscrevam aí no canal que talvez venha aí. Beijo!